Quem aqui é casado? Hoje eu vou fazer bastante pergunta, eu preciso da igreja hoje, amém? Então levanta a mão, quando eu pedir para levantar a mão, levanta a mão aí. Quem aqui veio com a esposa, é casado? Levanta a mão aí, balança aí. Beleza. Quem ainda não é casado, dá um sinal com a mão aí. Quem não é casado, por favor, fica de pé. Eu não vou fazer constrangimento nenhum. Quem não é casado, fica de pé, só para mim ver, por favor. Quem ainda não é casado? Tem bastante gente se movimentando ainda. Beleza, agora só para os não casados, dá um 360 aí, ó. Vê quem ainda não é casado. Aqui tem gente para vocês casar, viu? Não precisa procurar em outro lugar não. Tem homem, tem mulher para vocês casar aqui. Amém? Igreja, quero até pedir licença para a pastora Tina. Eu vi o pastor Fernando aqui em cima, mas não vi mais. Não sei para onde está. Cadê o pastor Fernando? Não entendi o que ela falou, mas está em algum lugar aqui. Está contando o dízimo, está no pessoal do dízimo, ajudando o pessoal do dízimo. Então queria pedir licença para a pastora Tina, pastor Fernando hoje, porque a palavra que eu tenho para pregar, que o Senhor ministrou no meu coração, é a respeito de casamento, a respeito de família, de casamento com propósito. Eu tinha uma palavra preparada, quando o pastor falou, gente, você vai pregar dia 25, está preparado? Eu falei, está preparado, pastor, tem então uma palavra aqui, ó, e já falei da palavra para ele, era sobre Judas, que eu ia pregar. E aí a gente trocou uma ideia lá, ele falou, não, pode pregar, vai ser bênção e tal, porque os pastores aqui entendem o que eu estou falando. A gente ama pregar, a gente vive para pregar o evangelho. E aí, como a gente tem pouca oportunidade, a gente está lendo a Bíblia, Deus fala com nós, né, pastor? A gente já escreve, já faz pregação. Na primeira oportunidade eu vou pregar essa palavra. Então essa palavra estava engatilhada, estava no gatilho para pregar. Só que ontem, eu orando, e Deus começou a falar muito ao meu coração. Na verdade já vem falando a semana toda, mas eu estava teimando. Eu falei, a palavra está tão legal, está tão boa essa palavra de Judas, eu quero entregar ela, eu quero levar ela para a igreja. Mas Deus ministrou muito forte ao meu coração ontem e falou que eu tinha que falar essa palavra, que tinha que pregar essa palavra sobre propósito. Então ontem, eu preparei ontem essa palavra, e eu espero não, tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração, assim como falou ao meu. Abre lá para mim, em Gênesis 2, do versículo 21 em diante. Amém. Gênesis 2, do versículo 21 em diante. Olha, sorte que é o primeiro livro da Bíblia, hein? Abriu. 21, versículo 21. Amém. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então o homem disse, esta por fim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Se puder dar uma baixadinha no retorno aqui, está dando um puff aqui, ó. Só, não sei, eu acho que é o retorno, deve ser retorno, né? Está dando um puff aqui, eu acho que deve ser alguma coisa aqui, tem algo de errado. Gente, o Senhor falou muito ao meu coração a respeito disso. Eu vou pregar hoje sobre propósito, mas não todos os propósitos. Pastor Fernando, licença, eu vou pedir para a pastora Tina já pregar sobre o casamento. Pastores de casamento aqui, ó, depois do culto a gente vai ter um apelo. Se você quiser conversar com eles, hoje eles vão fazer um atendimento, ajudar a gente com atendimento aqui, porque hoje de manhã teve atendimento aqui, pastor, então a gente vai precisar da ajuda de vocês hoje, amém? Então, gente, o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre propósito, não todos os propósitos, mas o propósito do casamento. Qual é o propósito do casamento? O que é ser casado? Às vezes a gente se casa e a gente tem aquilo lá que todo mundo fala, aquela frase feita que a gente vê nos vídeos. A gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer a esposa feliz, a gente casa para fazer o marido feliz. Beleza, legal, é verdade isso, mas qual o propósito do casamento? Será que existe um propósito? Qual é esse propósito? E hoje existem para mim no casamento dois propósitos, só dois do casamento: o propósito principal e o propósito secundário. Só que hoje a gente vai falar do primeiro propósito, que para mim é o principal. A gente acabou de ler no versículo 24, pode voltar para mim no versículo 24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne.
Esse para mim é o propósito principal do casamento, ser um. Ser um para mim para mim não, que a palavra diz, ser um é o principal objetivo do casamento. Existe uma máxima aí que é verdade também, que não se faz nada grande sozinho. O pastor vive falando isso. Você não ouviu essa palavra, essa frase ainda? É porque você não presta atenção nos cultos. Porque o pastor vive falando, não se faz nada grande sozinho. E eu acrescento a isso, que não se faz nada grande sem um homem e sem uma mulher. Olha para a pessoa do seu lado aí e fala, sem um homem e sem uma mulher, nada grande é feito. Nada grande. Não existe algo que é prazeroso, não existe um propósito que é prazeroso, se não existir um homem e uma mulher. Todos os propósitos que estão debaixo da terra, o Senhor tinha um propósito. Não sei se você conhece o propósito da palavra, o propósito da Bíblia. Aqui ensina o que Deus pensava enquanto fez a humanidade, o que Ele queria quando fez a humanidade. Se a gente vai ler, discorrer a Bíblia toda, a gente vai ver que Deus, Ele nos criou, porque Ele queria um povo que o adorasse em espírito e em verdade, não por imposição, mas que pudesse escolher, eu amo o Senhor, eu quero adorar, eu vivo para adorar o Senhor, não porque alguém me impôs isso, mas porque eu quero, eu tenho vontade de fazer isso. Esse é o propósito da palavra. O Senhor estava levantando um povo para adorar Ele em espírito e em verdade. E quando Deus começa esse propósito, a gente acabou de ler Gênesis 2, é o começo da palavra. O que Ele faz? Ele cria um homem e uma mulher, porque os propósitos de forma prazerosa só são vividos quando existem um homem e uma mulher, quando existe um casal que são um. E esse é o principal objetivo do casamento. E talvez você está se perguntando, Jean, mas como ser um? Como eu faço para viver o propósito principal do casamento? O que é ser um de verdade? Eu estou vendo que tem algumas pessoas que esteve aqui no culto da manhã, mas para você que não esteve aqui, qual é esse propósito? Para que a gente tem vivido? Porque uma vida sem propósito, lá em Salmo 103, pode abrir para mim, Salmo 103, o versículo 15, de manhã eu tinha esquecido o endereço, sabia que era Salmo 103, não sabia qual, aí já dei uma pesquisada agora de tarde, na Bíblia lá, para ver qual texto que é. Olha que interessante, a vida do homem é semelhante à relva, floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, tão pouco se sabe mais o lugar que ocupava. Esse texto fala sobre a nossa vida. A gente nasce, não é possível, acabei de começar, já está acabando o tempo, não é possível um negócio desse possível. A gente nasce e logo a nossa vida já acabou. Ou a gente lembra lá dos nossos antepassados, do pai do nosso tataravô. Você lembra do pai do seu tataravô? Se o pai do seu tataravô foi uma pessoa importante, que fez algo importante, talvez alguns aqui até lembrem. Eu não sei nem como era o nome, não conheço, porque é assim a nossa vida. A nossa vida é muito curta. E a palavra do Senhor fala que uma vida sem propósito é uma vida sem sentido. Um casamento sem propósito é um casamento sem sentido. Então não adianta a gente querer viver o casamento, viver a nossa vida sem propósito nenhum. Isso não tem graça, não existe alegria nisso. A maior alegria da vida é ter um propósito, alcançar esse propósito, viver esse propósito, o prazer desse propósito. Então eu queria te convidar a, junto comigo, entender o que é ser um, para que nós possamos ter famílias com propósito, casamentos com propósito, para a gente viver o melhor dessa igreja, o melhor da nossa família, o melhor da nossa esposa, o melhor do nosso marido. Para sermos um, a primeira coisa parece bem fácil. Para sermos um, a primeira coisa parece ser bem fácil. Para eu e minha esposa ser um, nós precisamos ter sonhos compartilhados. Os mesmos sonhos, os mesmos objetivos. E parece ser fácil porque quem aqui já sonhou alguma vez? Ou tem algum sonho, algum objetivo, algum propósito? É fácil sonhar. Já sonhei em ser jogador de futebol, sonhei em ser rico, sonhei em ter uma Lamborghini aos 18 anos. Nunca mais vai acontecer. Esse eu tenho certeza que não acontece mais. Jogador também não, porque faltou habilidade. Mas gente, a gente sonha, é muito fácil sonhar. Mas beleza, eu entendi, é fácil sonhar, todo casal sonha. Eu e minha esposa sonhou em ter casa própria, a gente sonha em ter um carro bom, a gente sonha em mandar os nossos filhos para a faculdade, a gente sonha em viajar, a gente sonha em abrir um negócio novo, sonha, sei lá, em conquistar a liberdade financeira, sonha em ter uma aposentadoria bacana, num rancho legal, numa chácara legal.
Não importa, a gente tem vários propósitos, vários sonhos. Talvez a esposa está com um sonho, um objetivo, e o casal sonha para, sabe, a esposa fazendo uma faculdade, para que ela sempre sonhou em ter, ou o marido fazer algo que ele sempre quis fazer. Existem vários objetivos. Mas para a gente ser a gente precisa entender que o casal precisa ter só um plano, um objetivo, um projeto, um propósito por vez. Senão vira uma bagunça. Eu gosto muito quando o pastor Frank fala que ele gosta de organização. Pense num cara organizado. Eu acho que você der um guarda-roupa para ele com roupa de 150 pessoas, ele consegue colocar no mesmo guarda-roupa e cada um tem a sua parte ainda. Uma pessoa organizada. E não adianta eu e você, no nosso casamento, eu tenho sonho, eu tenho projeto, e aí a esposa está puxando a corda para um lado, fala, não, eu vou fazer uma faculdade, e o marido fala, eu também vou fazer faculdade, e vai para o outro lado, eu vou, eu vou trocar de trabalho, é algo arriscado trocar de serviço, começar a empreender, e aí a esposa fala assim, chuta o pau na barraca e fala, eu também vou empreender agora, eu também vou começar um novo negócio, e cada um está puxando cada hora para um lugar, cada vez com um propósito diferente. Se isso acontecer no seu casamento, não tem como dar certo. E essa é a chave de ser de verdade, é sonhos compartilhados, não vários sonhos, não vários propósitos, mas um propósito, um sonho, um de cada vez. Jean, mas beleza, qual sonho eu devo correr atrás primeiro? Qual propósito eu devo ir atrás primeiro? Qual objetivo? O que eu devo fazer primeiro? Antes de falar o que eu acho, o que eu penso, eu vou falar o que a Bíblia fala. Porque vai que eu falo alguma coisa aqui e vocês pensam que é achismo e depois me pega de paulada lá no final do culto, né? Então, para não ter esse perigo, abre para mim Efésios 5, o versículo 21, eu acho também. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver. É esse mesmo. Efésios 5, do 21 em diante. Prestem bastante atenção nesse texto. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor. Olha que forte isso. Esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao marido. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Presta atenção, maridos, volta para mim, por favor. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Sabe, Jesus Cristo, o apóstolo Paulo vai falar que ele se esvaziou, ele se entregou, ele se derramou, ele se sujeitou à humanidade, para que eu e você hoje possamos nos chamar de igreja, de cristãos. Jesus um dia ele precisou de se esvaziar de toda a sua glória, de todo o seu poder, se sujeitar à humanidade, se sujeitar à morte de cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida, para que eu e você pudéssemos ter salvação. E qual o resultado disso? Porque Jesus se sujeitou, hoje ele é adorado, hoje todo joelho se dobrará, toda boca confessará que ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E sabe, tem um monte de marido aí que está querendo honra da esposa, está querendo o respeito da esposa, mas nunca se entregou por elas, nunca se sujeitou a elas, nunca se esvaziou por causa delas. Não adianta a gente querer que a nossa esposa ela se sujeite a nós como se sujeita ao Senhor, senão nós não somos a voz de Deus dentro da nossa casa. Se eu e você, homem, não formos a voz de Deus dentro dos nossos lares, porque é o que a palavra quer, que as mulheres sim se sujeitem aos homens, e eu vou te explicar o porquê disso. Isso não é machismo, é para que eu e você possamos ter o máximo da nossa vida cristã, e sermos felizes, porque uma mulher só vai ser feliz de verdade, quando ela ter segurança, para confiar que o marido sabe o que é melhor para casa, sabe qual o propósito ir. Quando o marido bate no peito e fala, é para lá que a gente está indo, é lá que a gente vai chegar, é esse propósito que a gente vai perseguir agora. E a mulher se sujeitar é o quê? Beleza, maridão, vamos para lá, a gente vai viajar, a gente vai lá para a Argentina que está barato agora,
Então a gente vai para lá, o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar até um pouquinho mais tarde, eu preciso fazer um bico, eu preciso economizar, o marido precisa fazer, sei lá, entregar lanche à noite, não importa. Esse é o nosso objetivo, a gente vai correr para lá. Estou falando de uma viagem, mas pode ser qualquer outra coisa. É uma faculdade, então agora a gente vai fazer a faculdade. Mas o dever do homem de verdade é escolher. É isso que a gente vai fazer agora. É sentar com a sua esposa, ouvir os sonhos da esposa, ouvir os objetivos da esposa e falar dos seus objetivos também. E aí depois buscar o conselho do Senhor. Porque enquanto você não for a voz de Deus dentro da sua casa, você não vai ser respeitado. A sua esposa não vai se sujeitar a você. E marido, você só vai ser respeitado suficientemente quando você sentir essa segurança da sua esposa. Quando ela transmitir essa segurança. Uma honra, um respeito, eu confio no meu marido, eu sei que ele sabe o que é o melhor para nós, eu tenho segurança nisso. E mulher, você só vai ser feliz o suficiente, não quando você conquistar a liberdade. Nossa, eu vou trabalhar para conquistar a liberdade, eu vou conquistar para ter a minha independência. Não, a esposa só consegue ser feliz de verdade e ser segura de verdade quando ela tem confiança no seu marido, quando ela se sente segura com o seu marido. Ele sabe o que é melhor para a minha casa, ele sabe o que é melhor para a minha vida, ele sabe o que é melhor para a nossa família. Amém? Vocês estão compreendendo? Entenderam? Amém? Amém. Então, para sermos um, a gente precisa ter sonhos compartilhados. E o homem precisa decidir qual propósito perseguir primeiro. Não sozinho, deu na telha, é isso aqui que a gente vai fazer. É buscar o conselho do Senhor, é ouvir sua esposa, entender o que é o melhor para sua família, explicar para a esposa, para a família, a gente vai para lá por causa disso, disso e disso. Isso é ser homem de verdade, gente. Está cheio de homem aí, banana, que deixa a esposa tomar o lugar do marido. A esposa nunca vai poder ser a cabeça da casa. Não, eu sou pai e mãe aqui dentro de casa, eu sei o que é o melhor para minha família. Quando a esposa está fazendo isso, marido, principalmente para você, porque você é um banana, e isso só acontece porque você é um banana. É um demônio que está fazendo isso, porque o lugar do homem, quando não é ocupado, a esposa não pode ocupar, é um demônio que ocupa. E o papel da esposa dentro de casa, de ser graciosa, de ser submissa, de estar buscando a mesma missão que o marido, estar incentivando, estar impulsionando, estar trabalhando para que isso aconteça, quando não é feito da maneira correta, é um demônio que está nesse lugar. E a sua família pode, se acabar por conta disso, uma coisa tão simples. Mas quando os propósitos e os sonhos não são decididos por ordem, pelo marido, é isso que a gente vai fazer. A sua família pode se acabar por conta disso, uma coisa tão simples. Então, marido, bata no peito, fala: eu sou homem de Deus, eu sou sacerdote dentro da minha casa, eu sou a voz de Deus dentro da minha casa, eu preciso buscar o favor do Senhor, o conselho do Senhor, e eu vou decidir qual propósito a gente deve perseguir. Amém? O segundo o segundo objetivo, o segundo passo para sermos um e alcançarmos o propósito é resolver os problemas juntos. Olha aí para o lado, para a pessoa do seu lado, se estiver com o maridão, com a esposa aí, fala: a gente precisa resolver os nossos problemas juntos. Quem aqui é pai e os filhos já estão casados? Levanta a mão aí, ó. Bastante gente já, hein? Não é que vocês estão velhos, não, é que os filhos casam rápido, o filho de crente casa rápido, né? Gente, segura na cadeira, porque tem uma parte aqui que vai dar um chacoalhão no marido, na mulher, mas também nos pais dos casados. Porque às vezes a gente quer ajudar os nossos filhos e a gente não entende que os principais responsáveis pelos desastres dos casamentos dos filhos são os próprios pais. Isso é duro, isso é triste, porque pai nenhum quer ser responsável por desastre nenhum da vida dos filhos, mas isso acontece por falta de sabedoria. A palavra do Senhor vai falar lá no versículo 24 de Gênesis 2:24. Gênesis 2:24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A palavra está falando aqui de desmamar, gente. Eu trabalhava no sítio, a gente tinha não tem um sítio lá no Banco da Terra, não sei quantos conhecem aí.
E a gente criava umas cabeças de vaca, 3, 4 cabecinhas de vaca. E aí de vez em quando uma dava cria lá, tinha uma que tinha uma cocada, pensa numa bicha brava, gente. Outro dia jogou do outro lado da cerca com uma cabeçada que ela me deu. Sorte que não tinha chifre. Gente, e tem uma hora que os bezerros precisam ser desmamados, porque começa, sabe, judiar da mãe, e o bezerrão tá lá fortão, e não desmama, e não sai, sabe, não sai daquele mesmo pai. A gente precisa desmamar. A gente coloca umas focinheiras para machucar a mãe dá coice nos fios. Parece um negócio de tristeza, né? Mas tem que ser feito isso. É triste às vezes desmamar, mas um casamento só pode ser um homem e uma mulher só pode ser se desmamar. A palavra do Senhor na King James vai falar que o homem deve deixar a guarda do seu pai. O que é a guarda do seu pai? O pai protege, o pai ensina, o pai decide o caminho, o pai decide o que fazer. O homem precisa deixar essa guarda, a proteção do pai, precisa deixar a guarda do pai, se unir à sua esposa, se tornar uma só carne. Esse é o conselho de Yahvé. Lá fala que é o conselho de Yahvé, é o conselho de Deus para nós. Então, se eu e você quisermos ser a gente precisa desmamar, a gente precisa resolver os nossos problemas juntos. E por que você está falando isso? Porque às vezes o maridão tem um problema, tem uma situação, está com um problema no casamento. Qual a primeira coisa que o marido faz? Eu vou lá na minha mãe, eu vou falar mal da minha esposa, e começa a falar para o marido, para o pai, começa a falar para o amigo, e começa a pedir conselho, pedir ajuda, e não resolve o problema com a esposa. Você está traindo o seu matrimônio, você está traindo, jogando contra o seu corpo, você está jogando contra você mesmo. Isso não pode dar certo. Às vezes o maridão fala assim: não, eu vou lá conversar com o meu pastor, vou pedir ajuda para ele, eu vou lá pedir um conselho para o meu pastor. Isso está errado, gente, está errado. E aí eu vou amarrar isso, não fica preocupado, eu vou amarrar isso. Mas às vezes a gente faz algo que é bom se tornar ruim na nossa vida. A gente precisa sim de conselho, precisa sim procurar os nossos pastores. Mas marido, se você não resolver primeiro com a sua esposa antes de procurar o seu pastor, você está acabando com o seu casamento, você está destruindo o seu casamento, você está fazendo algo bom se tornar uma maldição dentro do seu casamento. Porque a palavra do Senhor fala que confiou a nós, casal, sermos um, então as coisas têm que ser decididas juntos. Até eu pedir ajuda, até eu decidir ir lá e conversar com o pastor, tem que ser decidido juntos. É sentar e falar assim: eu preciso de ajuda. Esses dias eu estava com um problema psicológico mesmo, problema de cabeça, estava tomando até uns Gardenal, não estava tomando nada não, mas estava, sabe, um problema mesmo, cara, meio depressivão. E aí a minha esposa percebeu que eu estava triste, que eu estava chateado, e um dia ela tentava conversar: o que você tem? Eu falei: não tem nada, mano, eu estou bem. Só que ela sabia que tudo que estava acontecendo e como eu estava ruim. Aí ela pegou e mandou uma mensagem para o pastor Frank do meu celular. Ela falou: vou mandar uma mensagem. Não, ela falou: vou marcar de conversar com meu pai. Eu falei: não, seu pai não. Seu pai não. Aí ela falou: então eu vou mandar uma mensagem para o pastor Frank para você conversar com ele. Eu falei: tá bom, pode ser. E aí a gente marcou lá 6 horas da manhã, né, pastor? 6 horas da manhã para conversar. Eu desabafei, falei tudo que estava acontecendo. Eu tinha passado do ponto algumas vezes. E, sabe, isso foi um refrigério para minha alma. Mas o pedir ajuda tem que ser decidido juntos. Você acha que ia ser legal se minha esposa marcasse com o pastor Frank sem eu saber, e de repente o pastor Frank chegasse lá? Já fez isso já, marcou com o Murecaná um dia lá, cheguei lá em casa, estavam os dois lá, falei: meu Deus do céu, que trem doido é esse, rapaz? O Mureaná, obrigado Muriná, se um dia vocês verem isso aí. Rapaz, mas chegaram lá, falei: rapaz, mas que trem é esse, cara? Que vergonha, que coisa ruim. Não estava esperando isso. E quando a gente faz isso, procura ajuda, seja de quem for, sem conversar primeiro com o marido, sem conversar primeiro com a esposa. Gente, a gente está jogando contra o matrimônio. A gente, para ser e viver o propósito do casamento, a gente precisa resolver os problemas juntos. Resolva os seus problemas. E lembra que eu falei, pai e mãe? Quando a filhinha chega lá: papai, minha filha me chama de papai, eu amo isso. Ela fala: papai, papai, papai. Quando a filhinha chega lá e fala: papai, eu estou passando dificuldade, pai, eu estou com problema financeiro, eu estou com problema com meu marido, ele está brigando demais comigo, ele botou fogo no nosso guarda-roupa, ele não sei o que. E a primeira coisa que o pai tem que perguntar: seu marido sabe que você está aqui? Sabe que você está falando isso? Você está debaixo da bênção do seu marido aqui? Porque se não tiver, volta lá, resolve os seus problemas com seu marido, e eu não tenho nada a ver com a vida dos seis. Parece duro, parece rude,
Mas se os nossos filhos não aprenderem a resolver os problemas juntos, tá claro para mim o final, é separação. Olha para dentro das igrejas, não precisa olhar lá fora, na sociedade não, olha dentro das igrejas, quantos casamentos destruídos, quantas vidas destruídas, porque o marido não sabe ser homem de verdade, a mulher não sabe ser mulher de verdade, não sabe resolver problema, está com problema financeiro, resolve, pelo amor de Deus, resolve, os dois juntos. Eu não estou falando que tem que andar sozinho, eu não estou falando que não tem que pedir ajuda, mas os dois têm que sentar juntos, esgotar todas as possibilidades, e aí falar assim, a gente não consegue resolver sozinho, vamos pedir ajuda, vamos conversar com meu pai, vamos conversar com a minha mãe, vamos conversar com o pastor, com a pastora, porque se não for feito desse jeito, o seu casamento vai acabar, não tem outro jeito, está escrito já. E é você mesmo que está afundando, é os pais mesmo que estão afundando os casamentos dos filhos, porque ao invés de ser a voz de Deus para os filhos, eles estão cortando o caminho, estão tentando facilitar para os filhos, só estão atrapalhando. Então pai e mãe, quando o filhão chegar lá e reclamar que a filha não está lavando louça, que a esposa não está lavando louça, não está limpando a casa, não está lavando roupa, ou não está cuidando direito das crianças, não sei, não me importa o problema, fala, volta para lá para sua casa, seja homem, para de ser moleque, vê se cresce, cuida, resolve seus problemas com a sua esposa, antes de me procurar, de fazer qualquer coisa, resolve com a sua esposa, e vice-versa, quando a filha chega lá e falar, o maridão, não sei, que o maridão não faz nada, não ajuda a cuidar das crianças, só deita no sofá, ele fica assistindo o jogo. Estou falando isso que eu estou imaginando, já pensou o maridão lá deitadão, assistindo o jogo, gostoso, tomando a Coca-Cola, comendo uma pipoquinha. Mas gente, volta para sua casa, filha, resolve com o seu marido. Os casais só podem se tornar um quando resolverem os problemas juntos. Amém, igreja? Amém? Terceiro e último. Quanto tempo eu tenho? Uns 2 horas ainda? Tem uns 2 horas ainda. Gente, o terceiro e último ponto, uma palavra muito breve, mas que eu tenho certeza que vai falar muito tremendamente no seu coração. Quem aqui tem de 8 a 13 anos aí, levanta a mão. 8 a 13 anos, levanta a mão. Tapa a orelha desse cara aí, tapa a orelha dele, fura o tímpano dele, que ele não pode ouvir isso aí agora. Pessoal, aí, ó, vou dar uma amaciada, mas é algo de intimidade. Um casal só pode ser um, quando são íntimos. Vamos ler o texto, o versículo 25 de Gênesis 2:25. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Fala, estavam nus. Pode falar, gente, não é pecado falar isso não. Estavam nus e não se envergonhavam. O casamento só pode dar certo, o marido e a mulher, o homem e a mulher, só podem viver o propósito do casamento quando se tornam um. E para se tornar um de verdade, eles precisam ter intimidade. Jean, o que você está querendo dizer? Você está querendo falar de intimidade, cumplicidade, respeito? Estou falando de tudo isso, de conhecer um ao outro, de, conhecer a intimidade, é isso mesmo. Mas não existe melhor forma de conhecer tudo isso a não ser namorando, gente. Parece loucura falar isso, mas o casal tem que namorar. O casal eu preciso fazer carinho na minha esposa, gente. A esposa precisa fazer carinho no marido. Eu preciso olhar para minha esposa e falar, nossa, você está tão bonita hoje, você está gata hoje, hein? Amor, você está bonitona. Minha esposa fica com vergonhinha, sabe? Mas tem que falar. Você tem que namorar todos os dias. Um casamento só pode dar certo se vocês namorarem todos os dias. Existe uma mentira do inferno colocado sobre as nossas cabeças, que a melhor coisa do casamento é ser respeitado. E é mentira, a melhor coisa do casamento é desejar a esposa e ser desejado por ela. É o ápice do casamento isso. E parece besteira estar falando isso, mas tem casal que acabou de casar e não namora mais. Não é mais casamento, é fraternidade. É pai e mãe e filho ali. É irmandade. Casamento é casamento estar nu. Esse texto fala sobre apreciar, sobre olhar, sobre contemplar, fala de prazer. Faz quanto tempo, maridão, que você não aprecia a sua esposa? Que você não contempla a sua esposa? Que você não faz carinho na sua esposa?
Eu sou homem, eu entendo do que o homem pensa, de como funciona o desejo do homem. Da mulher não entendo tanto. Mas diferente do que a maioria pensa, o homem não começa a desejar uma mulher através do olhar, através do pensamento. O homem começa a desejar através do pensamento. E o pensamento é uma decisão. Então, maridão, decida pensar na sua esposa, decida pensar nela. Sabe, pense nela durante o dia. Pense em namorar a sua esposa, em falar palavras de carinho, de amor. E quando você chegar perto dela, namore ela. Faça carinho. Sabe, fale palavras e namore mesmo. Gente, não é pecado namorar, e pelo contrário, às vezes a gente pensa que Deus é inimigo do prazer, não é. Deus é Ele quem criou o prazer, é Ele quem proporciona o prazer. Se não fosse assim, a gente não teria paladar. A gente só comeria, preciso comer lá para ficar vivo. É gostoso, quem acha que é gostoso comer aqui? Bom demais, né? Nossa, churrasquinho, picanha, que delícia. Imagina se Deus não gostasse do prazer, Ele colocaria o paladar para nós? Não colocaria. Então é vontade de Deus que eu e você, a gente possa ter intimidade com o nosso esposo, intimidade com a nossa mulher. E sabe, ser íntimo de verdade. Namorar todos os dias. Eu sei que parece ser chato. Eu cheguei aqui de manhã com 2 palavras, pastor. A de Judas e essa. Falei, meu Deus, tinha pouquinha gente assim na hora que eu cheguei. Falei, gente, como eu pregar para pouquinha gente, vai ter pouca gente olhando, eu vou ficar com vergonha, cara. Vou ficar com vergonha, eu vou pregar outra palavra. Eu vou pregar outra. E aí começou a chegar mais gente. E Deus começou me incomodar. Falou, não, é isso que eu quero que você fale. É isso que eu quero que você pregue. E eu já consegui ver os resultados aqui de manhã. Casais que estão com a vida, sabe, indo para o precipício, porque não sonham juntos, porque não resolvem problemas juntos e porque não namoram. Sabe o que vai acontecer se você não namorar sua esposa, se você não elogiar ela? Outra pessoa vai elogiar. Se você não elogiar o seu marido, outra pessoa vai elogiar. Se você não contemplar a sua esposa, outra pessoa vai contemplar. Se você não apreciar o seu maridão, outra pessoa vai apreciar. Ou você acha que não é gostoso se sentir bem, ser elogiado? Quer ver? Os pastores que estão aqui, pastor Fernando, pastor Frank, os outros falam, beleza, até legal. Ah, nossa, que palavra amorosa. Mas quando a mulher fala, a gente chega a dar um pulinho e fala, uxa, que palavra. Quando a esposa fala, que palavra, foi muito bom. O maridão chega, ai meu Deus do céu, rapaz, que vontade de dar um beijo na minha esposa, dar um presente para ela. A gente se sente bem. Não existe coisa mais importante do que ser elogiado pela sua esposa. Não existe coisa mais gostosa do que a esposa se sentir elogiada, se sentir amada pelo seu marido. Não existe coisa mais gostosa dentro de um casamento do que desejar a sua esposa e ser desejado por ela. Lembra quando a gente namorava? Namoro de crente, aquele namoro rápido. A gente namora porque rapidinho quer casar, porque a gente quer ter intimidade. A gente não aguenta mais. E sabe por que a gente quer essa intimidade? A gente vai para nossa casa. Fui namorar minha esposa, na casa dela, eu vou para minha casa e eu fico pensando nela. Nossa, eu quero viver com essa mulher. Eu quero estar junto com ela. Eu quero namorar ela todos os dias. Eu quero ter intimidade com ela. E a mulher também. É vice-versa. Os dois vão embora e ficam pensando no outro. E vive, nossa, eu quero ter intimidade. Eu quero ter intimidade. Eu quero namorar. Eu quero casar. E aí o casamento do cristão é bem rápido por causa disso. Vocês não aguentam mais e querem namorar de verdade. Às vezes nem olha os problemas da mulher, nem olha os problemas do maridão. Só vê, não vê que não lava a louça, não vê que não ajuda a mãe, não vê que responde a mãe, não vê que briga com o pai, que não respeita o pai. Você está com tanta vontade de namorar que às vezes tapa os olhos e casa com qualquer pessoa. E vice-versa, né? Não vê que o cara não trabalha, que o cara não faz nada, não tem nem carta ainda. Não estou criticando ninguém não. Mas você fez 18 anos, não tem carta ainda, principalmente para o homem. Meu Deus, vai trabalhar, cara. Arruma, nem se for de servente pedreiro, vai carpir. Tira uma carta. Corre atrás, sabe, de mudar a sua vida, transformar a sua vida. Tem que ser um cara de propósito. Se não for um cara de propósito, se não tem um trabalho com propósito, não tem, sabe, propósito nenhum no seu trabalho, onde você está, abandona ele. Se o ministério que você está, você não tem propósito nele, abandona ele. Vai atrás de outra coisa, porque uma vida sem propósito não vale a pena. Ela é muito curta para viver sem propósito. Então, a gente vive nisso, procurando ter intimidade, porque a gente pensa todo momento, só que quando a gente casa,
a gente pode ter intimidade, a gente pode namorar todos os dias, a gente pode contemplar a esposa, pode contemplar o maridão, a gente não faz. Faz no comecinho, depois já abandona. Pelo amor de Deus, igreja, namora o seu marido, namora a sua esposa. Rapaz, homem que não namora é chato, mulher que não namora é chata, fica criando problema, fofoquinha e não sei o que. Rapaz, isso é falta de namorar. É verdade, gente, namora o maridão, sabe, ao invés de ficar pensando em fofoquinha, pensa no que falar para o esposo, para ele ficar com vontade de você. Vocês precisam entender isso, gente, porque a saúde da igreja depende disso, porque se os casais estão saudáveis, se as famílias estão saudáveis, a igreja está saudável. Se o casal tem propósito, nós somos uma igreja de propósito. Mas se os casais estão borocochô, estão cheios de problemas, cheios de dificuldade, não sonham juntos, não resolvem problemas juntos, não namoram, rapaz, aí os pastores só tem que ficar resolvendo problema, e a gente não consegue deixar os casais resolverem, serem a força da igreja, serem, sabe, chegar lá, bater o pé na porta do inferno e saquear o inferno. A gente não é os melhores profissionais, sabe, a igreja, eu estou falando, nós não somos os melhores profissionais de Novo Horizonte, às vezes, por falta de ter um casamento com propósito. Então tenham um casamento com propósito, sejam um. Você tem uma missão hoje, chega na sua casa, namora a sua esposa, pelo amor de Deus. Chega na sua casa, esposa, namora o seu esposo, pelo amor de Deus. Se permita ser amada, se permita ser amado, se permita viver o melhor do casamento. Nós só podemos viver isso se nós decidirmos, eu vou viver o melhor do meu casamento. Todos os dias eu falo para mim mesmo, eu fiz a melhor escolha da minha vida quando eu casei, quando eu decidi casar, e eu escolhi a melhor pessoa que eu poderia escolher. Porque se a gente não fala isso, a gente começa, sabe, querer olhar para o quintal do vizinho, e aí, pelo amor de Deus, a gente perde uma família, perde o melhor, sabe, Deus começou sabe, o propósito dele, o plano perfeito dele através de um homem e de uma mulher, e nós jogamos isso no lixo, quando nós não sonhamos juntos, não resolvemos nossos problemas, e não namoramos. Acabou o meu tempo, amém? Fica de pé, igreja, toda a igreja.